mensagem da cruz. Até morrer, eu só vou proclamar. E a câmera tá aberta. Levarei eu também minha cruz. Terra nenhuma coroa trocar. Tá funcionando, meu querido? Ah, vambora. Estamos no Coisa ar. boa, estamos no ar então. Estamos no ao ar. vivo! Coisa boa. Boa noite para você que está nos assistindo no YouTube. Boa noite para vocês que estão aqui conosco nessa noite. Está no ar o nosso Pode Chegar. Pô, coisa linda, né? Não ficou muito sério isso? Não sei. É, Não parece sei. jornal. Pode chegar. Pode chegar. Então tá, gente. Começamos o nosso Pode Chegar. Boa noite a todos. Estamos aqui com alguns amigos nessa noite aqui que vão conversar conosco sobre a palavra de Deus. Eu vou deixar que eles se apresentem, né? Eu não preciso fazer isso. Vamos começar aqui da minha direita para a esquerda. Aqui ao meu lado, por favor. Sou o Marcos, né? Conhecido carinhosamente pelos amigos e irmãos como Marcão, né? Sou membro aí, tô gostando do ministério e é isso aí. É isso aí, muito bom. De amarelo, mais à direita, nós temos ali, ele queria... Quindim. Não, é que é tudo preto. Aí o nome dele de amarelo. Eu não sei. Parece um Bubobi. Muito bom. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Meu nome é Jéder. Para vocês que não me conhecem. Isso aí. Bom, meu nome é Jéder, né? Tô aí há 6 anos aí, 6 anos e meio no ministério já, né? E para mim é um prazer imenso estar aqui, né? Com os irmãos aí, poder participar e falar da palavra de Deus. Isso. Aí, mais à direita ou à minha esquerda. À sua esquerda, eu sou o Alisson. Muito prazer, para quem não me conhece, eu estou no ministério há poucos meses, oficialmente, né? Porque eu já estava nessa caminhada com o Márcio já faz um bom, tão distante tempo. É verdade, Jesus é o Rei da Glória. E agora estamos aí, junto, partilhando no mesmo ministério de louvor. Márcio, querido, meu líder. Não fala isso muito alto, assim, deixa o pessoal saber disso. Aproveitando nem a direita nem a esquerda, nós temos ali o rapaz da parte técnica, né? Sonoplastia. Audiovisual. Não, vem cá. Vem cá, Antônio. Ô, Antônio. É que o pessoal não sabe quando fez uma pecinha pra ele, parece um banheiro. Tá escondidinho. Mas se tu parar pra olhar, cara, tem 2 poltronas, acho que é 2 bancos de Opala ali, botou ali pra ele. Ali tá confortável. Chevette. Então tá, senhores, o nosso assunto de hoje do nosso podcast aqui é Marcos 16:15. Para quem está assistindo agora que não lembra da história, Jesus ressuscita e aparece para os discípulos e ele diz assim no versículo 15: olha, vocês vão agora por todo o mundo. É grande, hein? Olha a missão. Vocês vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Quem não crer vai ser condenado. E aproveitando esse versículo, eu queria saber assim, de vocês, Marcos, o Jéder, o Alisson, porque muitos de nós, ou a maioria de nós aqui, somos, né, frutos desse Marcos 15:16. Ou perdão, 16:15. Né? Desse Marcos 16:15. Então, eu queria perguntar para vocês um pouquinho da experiência de vocês. Como é que vocês conheceram Jesus? Como é que foi o Evangelho? Como é que o Evangelho chegou na vida de vocês? Né? Eu não sei quanto tempo a gente tem hoje, Anthony. A princípio até a hora que Jesus mandar. Até a hora que Jesus mandar. Jesus da glória. Então temos tempo. Temos muito tempo. Começamos com mais Começamos pelo Jéder? Votação, quem vota no Jéder diz amém. Amém. Jéder. Não, para mim o evangelho chegou, né? Eu era, como todos já sabem aí, né? Cheguei no ministério aí, eu tive um envolvimento com drogas, né? Então o evangelho chegou através da vida do Eduardo, né?
O Eduardo, ele ia levar notificações, né? Como tava bem endividado. Ele ia levar, eu tinha um mercado, ele ia levar as notificações e ele começou, na verdade, a passar a palavra para minha esposa, para Daniela, né? E aí a gente foi se envolvendo com o ministério, foi falando de Jesus para nós, que tinha um outro caminho. E eu acabei conhecendo através da vida do Eduardo, né? E aí teve todo aquele processo, né, que do começo da caminhada cristã, né, que a gente vai, ouve um pouco da palavra, cumpre um pouco, escuta, pouco volta para o mundo de novo, né? Mas a palavra ali sempre sendo pregada, sempre sendo falada. E para a glória e honra do Senhor, né, agora faz, que nem eu falei no começo, aí faz 6 anos e meio aí que eu estou no ministério, que eu me converti mesmo, né? E hoje tenho a oportunidade, né, de estar falando da palavra, eu estar falando da palavra de Deus, né? E tem um versículo em 2 Timóteo aqui. Deixa eu só te interromper um pouquinho. O amigo Anthony, chegou uma mensagem que o mic do Márcio está muito baixo e do Jeder está muito alto. Obrigado. Isso. Continuamos. Isso. Então, usando esse versículo, né, de 2 Timóteo 1,9, que diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Então, não é para glória e honra minha, né, mas sim para glória e honra do Senhor, né, que hoje eu tenho o prazer de estar falando da palavra de Deus, né. Como a gente sabe, a gente vive, serve no ministério que é em células, né. Então, hoje eu tenho uma célula e eu tenho a oportunidade de resgatar pessoas que passam e passaram pelo mesmo problema que eu passei, né? Então, o meu testemunho da minha mudança, da minha transformação, ajuda outras vidas a ser resgatadas e vir para esse caminho tão maravilhoso que é o caminho de Jesus, né? Glória a Deus. Muito bonito. Coisa boa. Pode ser? Não. Pode ser, não, Marcos? Pode ser. Agora, eu nasci em lar cristão, né? A saudosa irmã Utiva, né? E meu pai em Delmiro, né? O pai ainda é vivo. E nasci em lar cristão, como acompanhava os pais, né, na igreja, coisa e tal. O pai e a mãe eram da Deus e Amor, e acompanhava eles na igreja, mas nunca tinha tido um encontro, assim, com Deus, né. E chegou um tempo, chegando a idade, a gente decidiu, eu decidi, junto com meu irmão, né, meu irmão Marcelo, decidimos que a gente não ia mais continuar, o pai e a mãe continuaram na igreja, que a gente não ia continuar. E lá para os meus 12, 13 anos, que a gente começou a abandonar, assim, de não acompanhar mais os pais, né. E lá por 2019, eu tive... Não, 99, eu tive um encontro, né, com Deus, na Assembleia de Deus. E começou ali, cada vez mais me aprofundar mais no Evangelho, ter experiências boas com Deus ali. Aí se passou uns anos com alguns dilemas próprios, algumas confusões emocionais próprias minhas. Acabei me afastando, né, da Assembleia de Deus. Nunca perdendo o contato com Cristo, né? Sempre tentando buscar, me aproximar, me reaproximar. Até que, num período aí, em 2012, 2010, eu descobri que estava com pedra na vesícula. E já vinha sofrendo muito tempo com a pedra na vesícula. E as crises foram aumentando. Em 2012 eu acabei indo parando no hospital da PUC e para fazer cirurgia, coisa e tal. E a cirurgia da pedra da vesícula é uma cirurgia muito bem fácil, assim, bem simples, tranquila, né? Simples, né? E eu entrei num domingo e o médico falou para mim, amanhã, segunda-feira, vou te operar, coisa e tal. Mas terça-feira você tá em casa. Faz cirurgia num dia, no outro dia tu vai para casa. Está tranquilo, beleza? E aí chegou no outro dia, no domingo eu baixei, na segunda não operou, na terça não operei, na quarta não operei e foi passando. E o que acontecia? O dia que tinha anestesista não tinha horário no bloco. O dia que tinha horário no bloco, meu médico não podia. O dia que meu médico podia, deu um problema lá e eu não conseguia operar. E foi passando esses dias, né? E eu fui começando a me assustar, porque é um negócio tão simples, tão fácil, e eu lá dentro. E o médico falou pra mim, se tu ir embora, tu perde a chance de operar e não te opera mais.
né? Ou depois quando tiver uma crise de novo, coisa e tal. Eu disse, não, tá, vou segurar. Se passou 7 dias eu dentro do hospital, 10 dias eu dentro do hospital ainda. Aí eu comecei a me questionar, né? Perguntar, o que está acontecendo? Será que Deus quer falar comigo, alguma coisa, né? Sempre o contato com Deus, né? Aí que foi num sábado, eu já tinha formação de técnico de enfermagem e vi uma correria dentro do hospital, né? E eu já vi que tinha alguém, quando correria dentro do hospital, alguém está passando muito mal, né? E eu vi que daquela correria passou assim, bastante enfermeiros, médicos, né? Que deu pra ver assim no corredor. A minha cama ficava de frente pro corredor, assim. Daqui a pouco passou, eu me lembro que passou um corpo envolto de pano, né? Foi um óbito que deu ali. E naquele dia que eu vi aquilo ali, começou a me dar um tremor muito grande, né? Bate um desespero. E não era por causa do óbito, né? Por causa que a minha profissão que eu tinha um tempo atrás era socorrista, então eu tinha visto bastante óbito, né? E o socorrista de estrada é pior ainda, que tu pega os piores, né? Que é mutilação, braço arrancado, queimado. Então não era pelo óbito. E sim, eu acho que pela aquela situação que aconteceu. E naquele momento ali eu senti que meus pés gelaram muito, a minha pressão disparou muito, e eu senti que aquele dia eu ia partir, né? E eu me lembro que me deu uma angústia muito grande, porque eu estava distante dos caminhos do Senhor. Eu me lembro que eu me deitei na minha cama, virei para o lado e chorei e pedi para Deus, Deus, não sei o que está acontecendo, mas não me leva, me dê uma oportunidade. Né? E nessa daí... Oração de Ezequias. Oração prolonga, né? Prolonga. E nessa oração, em lágrimas ali, dentro do hospital, eu me vi aqui na igreja, né? Na igreja de trás, que é a igreja pequena, não tínhamos o grande templo, ainda era pequeno, me vi ali dentro. E falei, sou assembleiano, Deus, mas se tu que me quer ali vivo, é ali que eu vou abraçar. E aí aconteceu que dali 2 dias desenrolou a cirurgia. E a cirurgia era no máximo 1 hora, 1h30 de cirurgia. Eu entrei 1 hora pro centro cirúrgico e fui sair 6, 7 horas da tarde. E aí quando eu saí, a primeira coisa que eu saí, eu procurei o curativo, né? E eu tava com o curativo do início aqui, do externo, até o final do abdômen, né? E isso aí já dava pra ver que era alguma coisa que foi bem grande. Eu pensei, me rasgaram todo aí. E aí eu me acordei na SR, né? No pós-cirúrgico. E aí nisso chegou o médico. O médico falou assim, cara, a tua cirurgia foi complicadíssima. O que aconteceu? A tua vesícula, ela inflamava e desinflamava, inflamava e ela grudou na parede do abdômen. Então, para nós tirar ela, foi assim, olha, foi complicado. De uma cirurgia de 1 hora, foi 4, 5 horas de cirurgia. Mas graças a Deus, né? Deus ouviu a minha oração, né? E depois saí dali, fui recuperando. Aí comecei a frequentar aqui e pelos mesmos dilemas emocionais que eu tinha, eu não conseguia dar sequência. Até que 2019 aí consegui firmar o pé e graças a Deus aí tô firme no ministério. Aceitei o meu chamado apostólico, sou apostólico, né? É isso que Deus quer pra mim, é isso que eu vou ser. Vou batalhar por isso, vou lutar. E vamos no ID, né? Isso aí. É o ID, né? Isso aí. É o ID, né? É o ID. Alisson, E eu- meu querido. Também tive o privilégio de ter nascido também num lar cristão, num berço cristão, né? Mas eu tive meu batismo quando eu tinha 12 anos. Fui conhecer a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, quando eu tinha 13 anos. E o ID, mais conhecer outros ministérios eu conheci em 2014, quando eu fiz o Instituto Bereia. Né? Aí eu conheci o Instituto Bereia, fiz aulas, depois de um tempo conheci o Márcio, logo depois. Espero que tenha sido uma coisa boa. Vai conhecer o Márcio, espero que tenha sido uma experiência agradável. A experiência diferente, assim, de sair, vamos dizer assim, do barco, da tranquilidade, da zona de conforto, foi quando eu servi o quartel em 2016. Ufa, você dizer Isso é assim. quando eu conheci O Márcio sair da zona de conforto. Que aí já tinha contato com outros ministérios, mas quando eu entrei no quartel, foi a primeira coisa que me falaram, né? Tu vai se desviar, tu vai sair da igreja. Tem pessoas de dentro da igreja que falaram isso pra mim. E eu falei assim, não vou me desviar. Isso pode ter certeza, que minha fé, ela é firmada. A própria palavra diz, né? A casa
sobre a rocha, pode vir tempestades, não vai se abalar, mas a firmada sobre a areia não Não fica de pé. não fica de pé. E em 2016 daí eu entendi, depois de 3 meses, 4 meses, o meu chamado lá dentro, que era para resgatar algumas almas e ser uma influência lá dentro. Né? Que às vezes a gente se sentava para fazer as atividades, alguns escutavam umas músicas não apropriadas, mas quando surgiu a oportunidade de colocar um louvor, eu colocava baixinho e sempre vinha um ou outro ali e falava assim: ô Delima, o que tá escutando? Que música boa. Eu falava: você sabe, né? Eu sou cristão, como vocês pararam de escutar as músicas de vocês, aí eu tive a liberdade de botar as minhas músicas, mas eu não, né? Eu respeito cada um. Não, mas aumenta isso aí, que isso aí, as músicas são tão boas. Aumenta aí, a gente quer escutar também junto contigo. Eu disse: vamos junto. E nesse período também apareceu um sargento que me pedia todo dia um versículo da Bíblia. Todo dia. Legal. Que depois aí eu fui conversar com ele, quando tive a oportunidade. Aí ele falou: eu era da Assembleia também, eu estava desviado, eu e minha esposa. Só que aí com esse processo de dar esse incentivo, sempre dar uma palavra para ele todo dia, ele voltou nos caminhos do Senhor. Então a partir daquele dia eu entendi o meu propósito, né, o que Deus quer para minha vida, através daí da palavra do IT. Que bacana isso aí. Legal. E tu, Márcio? Fala um pouquinho de você para nós, Não, Márcio. deixa eu só confirmar Estamos uma curiosos coisa. aqui, mano. Primeira coisa, Estamos curiosos. Fala, Márcio. O pastor Ramiro, que está escutando, está assistindo, mandou aqui uma mensagem. Pastor Ramiro, eu não vou ler. Se o senhor mandasse ler, eu não vou ler essa mensagem. Mas é muito bacana. Pastor, um grande abraço. Tá, grande abraço. Quando eu nasci, eu não lembro de quando eu nasci. Mas Quando eu nasci. Eu não lembro, cara. Mas assim, eu lembro de uns 6, 7 anos pra cima, eu lembro de tudo, assim, da minha vida. Eu lembro com 4 anos dos vizinhos, de quando eu caí, machuquei meu joelho. Tive que operar depois. É o bichão, né? o bichão. Caí, ainda lembro. Mas assim, ó, eu lembro mais pra cima, assim, mesmo. Eu começo a lembrar de 6 anos pra cima. Pra baixo eu não lembro de muita coisa, assim. Mas o que eu lembro, que nessa época que eu era criança, a minha família, meu pai sempre foi crente. Meu pai sempre foi um camarada muito, muito firmado no evangelho. Um exemplo, porque meu pai é um camarada que conhece muito a Bíblia, um camarada que sempre lê, estuda. Ele tira, sabe aqueles assuntos, tira das entrelinhas, assim, tipo, peraí, eu já li esse versículo umas 200 vezes, como é que ele tirou isso daqui? Então eu gosto muito de conversar com meu pai, sempre gostei. E eu lembro que a fase da minha vida de conversão, de aceitar Jesus, a minha família não estava na igreja. Mas meu pai, um senhor muito crente. Então o que acontecia? Sempre tinha aquele... Até falei isso na entrega do meu trabalho. Na formatura dos líderes, né? Eu falei que meu pai, ele tinha não vou chamar de mania, um hábito. Ele tinha um hábito de chegar e colocar a gente para dormir. Então ele chegava na cama onde eu dormia e sempre orava comigo, dizia: fica tranquilo, vai ter uma noite tranquila, Deus vai te abençoar, meu filho, te amo. E sempre falava alguma coisa sobre Deus. Então eu cresci com isso. Isso é importante, porque é aquela coisa: ensina o teu filho, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Depois de muito tempo, ele não tem como. E se desviar, não tem como não voltar. Por quê? Porque tá plantado no coração o caminho. E minha vida foi assim. Eu daí comecei a tocar um violãozinho já tarde, já com 10 anos, 10 para 11. Comecei a tocar um violãozinho e a minha mãe sofria muito de enxaqueca. E meus outros 2 irmãos são o Marcos e o Mário. E eu tenho um irmão chamado Marcelo também. E aí tentaram aprender a tocar violão e eles faziam muito barulho dentro de casa e não teve jeito. Meu irmão, o Mário, tocando violão, parecia que estava serrando uma grade. Era aquela faisqueira, né? E aí, um dia eu comecei a tocar um violãozinho dentro de casa e a mãe disse: esse guri acho que vai aprender. Mas eu ia pro fundo do pátio para praticar. Ela viu um dia: acho que vai aprender, vou deixar de tocar violão dentro de casa. O que aconteceu comigo? Fui convidado na escola dominical para ir num evento evangelístico.
e tinha um teatro de bonecos e ali eu aceitei Jesus. E aí ele começou a me... Eu lembro assim, ó, que eu cheguei em casa, parecia que o sol tinha um outro brilho, assim, sabe? E eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, como se fosse ontem. Cheguei em casa, tava o pai e a mãe sentados na frente de casa, tomando um chimarrão, meus manos, conversando, era um sábado. E eu cheguei e disse, pai, aceitei Jesus. E meu pai ficou muito feliz. A expressão do rosto dele é algo impagável, assim. Fantástico. Inesquecível. Inesquecível. Fantástico, assim, sabe? A expressão do rosto dele, tipo, bom, fiz tudo certo. E com 13, a gente foi embora pro Mato Grosso. E aí eu comecei a cantar música sertaneja. Imagina essa figura ilustre Não, que a gente conhece hoje cantando música Não, o problema não é eu cantar música sertaneja. O problema é que era um gurizinho assim de uns 50 quilos, com cabelão, cabeludo e arrepiadinho em cima, que era moda. Cara, tu tem que ver. Tu não tem noção. Rapaz, era só o cadarço. Cantando. Aí tinha oportunidade na Manchete, conheci uns camaradas que são meio famosinhos, assim, até a gravar. Aí um dia, eu acho que usado por Deus, a minha avó ligou pra minha mãe lá no Mato Grosso e disse, filha, se tu quer ver tua mãe viva, volta pra Esvi. Ó, minha terra, hein? Aí ela assim, volta pra Esvi, porque senão tu não vai ver mais a mãe viva, que a mãe tá morrendo. E a avó durou acho que mais uns 30 anos. Quanto tempo tu ficou lá ainda? No Mato Grosso? Não, em Juiz. Eu vim de Juiz com 24 anos. Eu tenho muitos anos. Quase todos. Eu sei te dizer que um dia meus irmãos foram num culto de jovens na Brasil para Cristo, em Juiz, e me convidaram para ir e eu fui. Eu já tinha aí uns 15 anos. E eu lembro que foi uma oração que eu fiz para Deus assim, eu tinha aquele hábito de dobrar o joelho no banco e orar. E me ajoelhei e disse assim, Deus, o Senhor tem um plano para minha vida. O líder de jovens vai me chamar para tocar alguma coisa. Eu quero tocar, eu quero estar junto. Quero participar. Eu levantei e quando eu sentei no banco, o líder de jovens Israel, ô Márcio, vem cá. Tu sabe tocar contrabaixo? Eu disse pra ele, eu não sei tocar contrabaixo, mas eu sei onde é que tá as notas, porque eu tocava um violãozinho mais ou menos. Daí ele me chamou para tocar e eu comecei ali. No outro final de semana eu fiz a mesma oração. Disse, Deus, se não foi coincidência, exatamente o que aconteceu aqui em Marcos. Jesus ressuscitou. Não acredito em vocês. Não, mas Jesus não disse que ia ressuscitar no terceiro dia, ele ressuscitou. Não, Jesus não ressuscitou não. É a mesma coisa. E aí o Israel disse, o que tá fazendo aí? Eu disse, estou aqui sentado, na outra semana, né? Então vem tocar o contrabaixo aqui. Aí comecei a minha caminhada de fé ali. Mas basicamente isso aí. Aí tô até hoje aí, né? Lutando, até que nem a gente cantou no começo aqui, né? Até um dia trocar tudo por uma coroa. Trocar a cruz por uma coroa, né? Isso aí, glória. Glória a Deus. O meu amigo Anthony, tempo e placar. Cara, acho que a gente pode fazer mais uns 15 minutos. 15 minutos? Então assim, ó, pra gente então... Eu tinha algumas perguntas, mas não vou fazê-las porque senão vai se tornar muito tenso. O que vocês tiraram desse texto que a gente citou, que na verdade é o foco desse... Para mim, o ID é o grande comissionamento, né? A grande comissão de enviar, né? Por nós estar aqui hoje falando, alguém foi enviado e alguém fez o trabalho dele bem feito, né? Começamos lá por Pedro e viemos até os irmãos de hoje, né? Então, a grande comissão para mim aí, o Luigi, até Mateus 28, lá em diante, que fala também sobre o mesmo assunto, né? Porque pessoas assumiram esse chamado, né? De ser enviado e de falar as boas novas, né? Falar o Evangelho, né? De anunciar a Cristo e aí explodiu em todo o mundo aí, né? Vemos aí grandes homens no Novo Testamento, o Velho Testamento também apoia muito o Novo Testamento nessa construção do ID, né? Então, nós vimos aí grandes homens que fizeram bem esse papel, né? Um deles a gente pode citar sem medo, Paulo, né? Que teve aquele grande encontro
no caminho de Damasco. E após o caminho de Damasco ele se Tudo mudou, né? se expandiu, né? De perseguidora a perseguido. Perseguido, Perseguido, né? né? Perseguido, né? Uma das viagens dele, a Roma, ele lança uma carta lá que ele fala, né? Ele faz a convocação, né? Acho que o Romanos 1 em diante ali, ele fala, né? Pois sois chamados também, né? Aos romanos ali. E naquela época lá não tinha só judeus, né? Tinha gentios, tinha um grande povo, ele chamou todos, né? Ele não deu a missão só para Roma, ele chamou todos, né? Eu acredito muito que ali em Roma ali, ele ia fazer uma grande base ali para distribuir, né? Ó, tu vai para cá pregar, tu vai para lá e vamos alcançar os confins da terra, né? Todos nós, né? Então, eu acho que o ID foi bastante cumprido por Paulo, por Pedro, pelos apóstolos aí, por João, né? Que assumiram esse ID, né? Que nem nós estamos aqui assumindo essa condição do ID, né? Estamos assumindo essa condição do ID dizendo, ó, nós estamos aqui porque nós acreditamos no ID, né? E estamos aí. E incrível que sempre tem uma oportunidade de a gente falar a palavra. Sempre Deus dá oportunidade. Sempre tem. Sempre. E o que mais me chateia em alguns pontos nessa questão do ID é que muitas pessoas eles desvirtuam o ID. Fazem o ID para ser um negócio próprio. Em vez de ser o ID para alcançar almas para se tornar Famoso, de repente. famoso, ganhar dinheiro. E olha, se tu olhar a história consequente do ID, não foi o Paulo. Olha o que aconteceu com Paulo. Ele não queria fama. Antes ele tinha fama de perseguidor, perseguia os cristãos. Paulo é um cara muito inteligente, sempre foi, né? Sempre, ele sempre. Ele tava fazendo o quê? O que tava na velha aliança. Ele começou a perseguir por causa disso. Ó, isso aqui não é. Mas naquilo que ele se propuseu a fazer, ele fazia muito bem feito, né? A história conta que ele mesmo fala, né? Que ele induzia as pessoas a confessar a Cristo para ele poder ali botar o fio da espada, né? Quando ele era Saulo, né? Nessa transformação dele, né? E sobre a inteligência dele, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Era um grande, né, doutor da época. E nós vimos os primeiros passos de Paulo já no apedrejamento de Estevão, né? Sim. Ali que a gente vê as primeiras histórias dele, né? E dali em diante... o Evangelho hoje, acredito eu, que chegou a nós através do apóstolo Paulo. Né? Sim, que ele foi muito estrategista, né, cara? Pra levar a palavra. Sem internet, né? Sem internet. Sem internet, sem celular. Que devemos pautar isso, né? Sem internet, sem celular, nem correio. O correio acho que era a cavalo, né? De pombo, sei lá. Mas ele usava eram mensagens, né? E usava as regiões portuárias, né? Pra expandir o evangelho. Ele era tão sábio nessa questão que ele sabia os pontos. Claro né? que era mover do Espírito Santo através da vida dele para ele dava direção, mas ele também tinha mas quer ver uma visão. Quer ver uma coisa, você não saindo muito do assunto, mas levantaste um negócio ali sobre que tem gente usando o ID para se promover, né? Se promover, enfim. Mas se a gente parar para analisar, sabe que às vezes falta... O Antônio, o celular tá piscando, é normal? É de faceiro, eu acho. Ah, tá. Se a gente parar para analisar, tem uma coisa aqui no versículo 20 que eu achei muito interessante quando eu estava lendo. E diz assim, ó: e os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Eu não sei, eu imagino assim, hoje eu estou numa igreja apostólica, a gente está no ID, buscando gente, mas a gente vê os sinais acontecendo. A gente vê que Deus está confirmando. Acontecem sinais, são pessoas que são libertas, o camarada que roubava não rouba mais, o camarada que era um viciado não é mais viciado. Transformadas, né? Transformação. Tanto vê pessoas sendo curadas, lares sendo restaurados, então você está vendo os sinais. O que eu acredito é que nesse tipo de ministério que se autopromove com o ID, não tem sinais. Não tem sinais. Por quê? Porque não tem confirmação. Eu acredito assim, não sei se vocês concordam comigo. Sim. Sim, com certeza. Amigo Jeder, diz pra gente aí o que tu Eu tirou de...
interessante desse versículo? Eu vejo isso, né, cara, que nem a gente tá falando de Paulo, né, eu vejo muito o que impede muitas vezes a pessoa seguir o ID, né, cara, é a incapacidade, se achar incapaz de pregar a palavra, né, mas como a gente tava falando de Paulo, né, Paulo era um cara criado aos pés de Gamaliel, né, mas tinha Pedro, que era um dedão destroncado, né, totalmente grosso, né, na palavra de hoje, né, do gaúcho, né, e ele, até a sombra dele curava lá em Atos, né, e foi o cara que negou Jesus, né, um cara sanguinário, né. Tanto é que quando vieram ali para prender Jesus ali, né, ele pegou o fio da espada e foi para cima do soldado, né. O Malcolm perdeu a orelha nessa pegada. E eu vejo que assim, eu acho que às vezes a gente fica olhando muito para a incapacidade e, que nem o irmão falou, a gente tem várias oportunidades de falar de Cristo e às vezes a gente fica meio tímido, envergonhado de falar da palavra. Mas não é para nossa glória, né, que usando também isso para não se como é que você está falando agora se promover, né? Porque não é para nos promover, né? Mas sim para salvar vidas, né? Então a gente não pode se esconder e ter vergonha de falar da palavra. Aquilo que Deus já fez na nossa vida, que Jesus já fez por nós, já é o suficiente para a gente salvar outras vidas, trazer eles para o nosso meio, né? Através do nosso testemunho, das nossas transformações, que são os sinais que tu tá falando aí, né? Através da nossa vida, da nossa mudança, que nem no meu caso, né, que foi criado aqui dentro de Eldorado, quem me via antes, há 6 anos atrás, hoje me viu falando de Jesus aqui, né? Pô, o que aconteceu, né? Eu posso dizer que foi um encontro com Deus verdadeiro que eu tive há 6 anos atrás. Então, hoje, para mim, eu não me nego de falar da palavra de Deus, né? Mas tu não tem vergonha, tu fala de Jesus, não tem vergonha? Eu tenho vergonha de falar. Não, cara, antes quando eu fazia um monte de coisa errada, um monte de besteira, eu não tinha vergonha. Agora que eu tô salvando vidas, tô levando a palavra de Deus que salvou, que resgatou a minha vida, as boas novas, né? Eu não tenho vergonha de falar. Então, onde eu tenho oportunidade, que eu vejo, né, uma chance de eu levar uma benção para aquela vida daquela pessoa, eu abro a boca e tô ali. Isso é evangelho, né? Não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, né? Então isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Eu acho muito, muito bacana e a gente vê muito isso na vida de uma pessoa que tem ali o ministério de evangelista. O ministério de evangelista é tremendo, porque o cara que tem esse chamado de evangelista, ele está conversando contigo daqui a pouquinho, ele dá um jeitinho, Jesus. Ele vai vender alguma coisa, né? Ele é um vendedor ali, está vendendo um carro, mas daqui a pouquinho, Jesus. Né? O camarada que tem um ministério de evangelista, ele tem uma facilidade muito grande de cumprir, falar sobre Jesus, que eu acho muito interessante, sim, me encanta ver isso aí. Me encanta mesmo. Eu acho lindo esse dom que o Jader tem, eu não tenho essa naturalidade dele. Sempre quando me abre uma porta, eu entro, eu falo Jesus, mas eu não tenho essa espontaneidade. Né? Se vocês parar para analisar o meu perfil, eu sou um cara mais tranquilo, calmo, mais quieto, calmo, né? Procuro não falar tanto, né? Quando tá pregando. Esse é um convite para você. Venha conhecer. Mas essa é as belezas das ações do Espírito Santo na nossa vida, né? Graças a Deus por isso. Né? O Jader tem um dom, eu tenho outro. O nosso irmão que louvando aqui, Deus o livre, né, cara? Quem que não se alegra? Né? Nosso irmão tocando. Até eu me lembro na primeira ministração, eu cheguei aqui pro irmão Márcio, mas tem alguém de dedilhar aí uma mensagem para quebrar o gelo? Não tem. E quando eu subo lá ali no povo para pregar, ele fala para esse que carrega os olhão. Não, eu penso na vida de nós aqui do ministério, é que ele chega assim preparado, né? Mas foi legal, bacana pra mim, porque eu também conseguia quebrar o gelo também ali, porque a primeira vez que tu ministrar assim, segurar o público no peito não é fácil, né? É que no silêncio, toda observação é só... E foi a minha primeira vez, então foi muito bacana, né? E eu de vez em quando quebrava o gelo, olhava pra ele, olhava pra mim, e dedilhando e graças a Deus, né? Mas volto a afirmar, né? A beleza do evangelista cumprindo o ID, o chamado na vida, é muito lindo, é muito lindo, né? E o apostólico, ele tem disso, né? De ser empurrado, né?
O apostólico, eles prepara, empurra e envia, né? A cumprir o ID, né? Nós estávamos naquela pregação da nossa pastora, a pastora Eliege, que contou aquela história, né? Que estava todo mundo no navio, e daqui a pouco caiu uma criança, né? E aí todo mundo se engrupou ali, quem que vai, quem não vai, do navio pular para pegar a criança. Não foi ninguém, daqui a pouco alguém caiu, um homem caiu, né? E o homem caiu no ar, foi lá, foi nadando, pegou a criança, né? Aí lançaram o bote ali, daí pegaram, resgataram a criança, resgataram o cara, né? E aí depois vão fazer um evento ali, vão falar o que aconteceu, né? Quando chegou no final, perguntaram pra ele, tá, mas aí, qual é a experiência de tu pular? Eu ganhei uma piada minha, cara. Como foi a experiência de tu pular e passar, vai, que coragem. Eu disse, não, só queria saber quem é que me empurrou. Então, o apostólico ele tem isso de empurrar, né? De enviar, né? Que nem pode chegar, né? Para conversar de quinta-feira passada, o pastor falando muito bem sobre isso aí, sobre os enviados, muito esclarecedor do apostólico, né? Para mim, que já faço parte do ministério há algum tempo, foi muito esclarecedor. Muito esclarecedor. Foi muito bom. E eu vou dizer para ti que depois que eu entrei no apostólico, eu comecei a ver que realmente eu tenho um chamado apostólico, né? Então, seria uma parte errônea dizer assim, eu fui tirado do ano que eu estava para ser apostólico. Não, eu vim cumprir o meu chamado apostólico, o meu ID apostólico. Reconheceu o chamado, né? Reconheci o chamado, né? Muitas vezes a gente, aí eu falando, mas muitas vezes a gente confunde também, né, o propósito e o chamado, né? O propósito é uma coisa, o chamado é outra na minha visão, né? O propósito é a cereja do bolo. O chamado é eu caminhar até chegar ao ponto da cereja do bolo. Né? Não sei se os irmãos concordam comigo. Vamos todo mundo concordar, porque vai dar debate. Vai dar outro podcast. Vai dar debate. Ou deixa aberto já pro próximo. Isso aí. É verdade. Isso aí. Já dei. Gente querida, o nosso tempo já estourou. Já estouramos em 13 minutos. Foi muito bom, bênção pura, assim, aquelas considerações finais. Começar então agora da minha esquerda para a direita, vamos dar uma folga. Porque se parar para analisar, o irmão Marcão, ele veio assim, uma beca, ele veio toda arrumada e tal, a produção. Aí olha para mim pro Géder de moletom. Eu não sei se nós somos muito à vontade. O Géder com uns frisinhos pretos, assim, um negocinho parece um quindinzinho. A embalagem do trigô. Parece um quindinzinho. Eu nem vou dizer quem é que disse isso. Não vou tentar ninguém. Olha, não se coça, hein? Isso não pode virar uma intriga. Vai lá, meu irmão, considerações finais, vamos lá. A questão do ID é não ter medo. Porque nem tu falou aí de incapacidade. Deus nos capacita. Independentemente, eu não consigo. Consegue. Pode ter certeza que tu consegue. No momento pode dar umas travadas, como um ser humano normal. Sim. Porque não é acostumado a fazer isso. Mas vai que sempre vai ser benção. Bom, Géder. É isso. É isso. Não tem o que dizer lá. Fala por si. É quase um Hadouken. Ele tinha que ter sido o último. É isso. Você é homem, sabe? É isso. Deixa pro próximo. Não tem como esquecer o nome, porque eu tenho o irmão Marcos, não tem como Olha aí. esquecer. Sou mais um Marcos, né? Eu acho que a gente não poderia perder a oportunidade de quem está nos assistindo e dizer para ele que ele também tem uma oportunidade de cumprir o ID da vida dele, né? Todos nós temos o chamado principal, que é buscar a Cristo, né? Então, quem está nos assistindo, essa mensagem vai correr, tenho certeza, né? Compartilhamento, hoje a internet é esse boom, né? Que eu acredito, se Paulo naquela época tivesse internet, que nem bem colocou o Márcio aqui, Deus livre não, Deus abençoasse. Deus abençoe. Estaremos já com o mundo todo e as nações tudo convertido. Mas as pessoas que vão nos assistir, que quando ouve uma palavra de Cristo e balança o coração e estremece, é dizer que vem com nós, né? Vem com nós, né? Se você não mora em Eldorado, se mora em Porto Alegre, em outra cidade, onde vai te alcançar, procure uma igreja evangélica, né? Deixa o ID da sua vida se cumprir também,
né? Quando você nos ouvir e o teu coração balançar, as tuas pernas tremer, é Cristo falando contigo, né? Cumpre esse chamado também na tua vida, né? E nós não podemos sair daqui hoje dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus é a solução nesses tempos difíceis. Verdade. Né? Vamos cumprir o eixo da nossa vida aqui, dizendo que Jesus é o caminho. Eu sou o último a falar, então? Isso aí. É bom que daí ninguém vai poder copiar. Ô Márcio, Oi? só fazendo um complemento em relação a Paulo ter internet na época, Ah, talvez não funcionaria tão bem o ministério dele porque ele ia ficar jogando Free Fire. Jesus Uma é o boa rei da colocação. glória. Fala, Jeová. O- Agora, como é que é aquele outro jogo? Tem um outro jogo de que a gurizada fica fissurada assim. Teu PUBG. Ah, não vamos falar essas coisas difíceis. Bom, vamos lá. É o nome do jogo? Não, tem um outro de guerra. Call of lá. Duty. É, isso aí, Call of isso aí. Lembro do café, coffee. Coffee. É isso aí. Então tá, é quem faltou café de novo. O pastor Ramiro. Fala com o pessoal aí O do homem tá ministério. brabo. Tá faltando café. O pessoal não tá fazendo cafezinho. Tem ali, a pastora deixou ali já. Essas coisas. Eu vou ter que trazer café, não tem. Já que eu sou o último a falar, Leia, Bela. Amo vocês não vão poder copiar isso aí. Não, deixa. Porque Vamos a última vez quando eu apareci aqui pra dar as mensagens, eu quase apanhei depois em casa. Fala, já Ingrid, fala. Ingrid, meu amor, a Helena, minha princesinha, beijo pra vocês. Eu quero aproveitar a oportunidade, eu sei que está nos assistindo, eu quero primeiro parabenizar o meu mano Alisson, que esteve de aniversário. Tá? Parabéns pra você nessa data querida. E hoje, assistindo o programa Está de Aniversário, o meu concunhado, Gessé Ieg, mais conhecido como Gu. O Gu. Gu, o veneno das guitarras, né? Ninja. É, o cara é ninja. Tem até o, Você é o bichão, né? tem até o meio da Parece igreja. que o Marco, o prestador de pastel. Tem até um meme que correu na igreja uma época que ele veio fazer um som com a gente e eu gritei: vai, irmão Gessé. Ele virou um meme: vai, irmão Gessé. Tá, gente querida, assim, ó, um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Quinta-feira tem de novo. Peraí. Domingo nós temos... O pastor Ramiro botou assim, falei do café, o pastor Ramiro tá achando que eu sou garçom. Não, pastor, o senhor dá um incentivo pra gurizada e dizer pra ele assim, vamos lá, vamos botar um cafezinho nesse negócio aí. Domingo nós temos culto? Domingo temos, claro, domingo agora temos culto, você às 20 horas, você não pode perder, você que não está em ministério nenhum, você que não tem culto, você que gostaria de adorar a Deus, que tem feito maravilhas nas nossas vidas, tem nos dado saúde, tem nos dado uma casa, um lar, né? Tem cuidado de nós. Vem aí, vem participar com a gente. Ponto de referência, na frente do cartório de Eldorado. Não tem erro. Não tem erro. É só vir participar aqui, cultuar a Deus junto conosco. Eu vou deixar uma coisa no ar aqui, tá? Se você quiser depois mandar pergunta, a gente vai respondendo no decorrer. Mas assim, tem gente que diz uma coisa, a Bíblia diz assim, tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Mas tem gente que diz assim, Deus capacita aqueles que Ele chama. Deus não chama os capacitados. Aí eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem no próximo podcast. Se Deus não chama os capacitados, o que nós vamos falar de Paulo? Mais capacitado que Paulo, impossível. E nós podemos falar assim, Martinho Lutero. O camarada era fantástico. Então, não vamos responder isso, vamos deixar no ar. Gente querida, um grande abraço.